Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa 29, hein? Fomos super bem, passamos novamente dos 100 pontos, mais uma rodada aí, fizemos 130 pontos, ficamos bem acima da média dos cartoleiros, que pelo que eu dei uma olhada, foi uma média de 70 pontos, ficamos bem acima, mas poderia ter sido melhor, claro. Conseguimos finalmente acertar o capitão, colocamos o Pedro, fez 27 pontos, dobrando, fez 54 pontos. Foi uma ótima pontuação, claro que uma aposta que a gente fez, que era no Mendonça, não correspondeu ao esperado, mas tá tudo certo, bola pra frente aí que logo em seguida já temos mais uma rodada, a 30ª rodada, que já vai se iniciar aí quarta-feira. Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time principal, que é focado em pontuação, fez quase 131 pontos. Foi uma ótima pontuação. E num total nós temos 2.272 pontos, com um patrimônio de 200 cartoletas. Para a rodada de número 30, nós temos o Palmeiras como o candidato mais favorito que tem para a rodada. Joga em casa, pega o Coritiba, que é um dos piores visitantes que tem no campeonato. Mas eu vou tentar fazer uma mescla aí de não colocar tantos jogadores do Palmeiras. Mas essa rodada exclusiva não tem como fugir muito. De goleiro, então, para essa rodada nós temos algumas boas opções, como o João Paulo dos Santos. Mesmo sendo um confronto difícil, eu vejo ele que tem um bom potencial, principalmente por questão das defesas, não por questão do SG. Assim como o Everton, que é um dos favoritos para essa rodada. O Santos pensando também em defesas nessa rodada, não pensando em SG, porque pega o Inter, vice-líder do campeonato, mas o Santos é mais para defesas. O Bento também é uma boa opção, pensando em SG e defesa, mesmo sendo um jogo também um pouco complicado, pega o Fortaleza, mas eu vejo um SG mais viável nessa rodada do Atlético Paranaense também. E uma aposta um pouco mais ousada, mas com um bom potencial, é o Gatito Fernandes do Botafogo. Dos demais, eu não indicaria ninguém. Então, por enquanto, para essa rodada, vou escalar o Santos, porque para mim, eu quero tentar um possível SG do Flamengo com algumas defesas, juntando como perfeito. É claro que o SG do Flamengo não está nem perto de ser cotado como favorito, diferente do Palmeiras. Se você escala o Everton, teoricamente, nessa rodada, é só pensando no SG. Eu estou escalando o Santos, pensando num possível SG, que pode ser que tenha, e também em algumas defesas. De zagueiro para essa rodada, infelizmente, não tem como escolher outras opções a não ser Gustavo Gomes e Murilo. Tem que ver realmente se o Murilo vai jogar, porque como foi a rodada passada, ele não jogou, quem jogou foi o Luan. Pode ser que ele volte como titular nessa rodada contra o Coritiba, mas pode ser que ele não jogue novamente. Não sabemos, não vamos ter muitas notícias do Palmeiras, por conta que o jogo vai ser na quinta-feira e o mercado fecha quarta-feira. Pode ser que o Murilo jogue ou não, mas caso você queira ter os dois zagueiros do Palmeiras, você coloca Gomes e Murilo e na reserva você coloca o Luan. E para quem quiser um outro diferencial a não ser os dois zagueiros do Palmeiras, o Nathan é uma boa opção e realmente dos demais eu não indicaria praticamente ninguém. Talvez o Davi Luiz, mas ele não tá vindo com uma boa pontuação, mas essa rodada não tem como fugir muito ali dos dois zagueiros do Palmeiras e do Nathan do Bragantino. São as melhores opções e praticamente as únicas. De laterais, algumas opções boas como o Marcos Rocha, o Piquerez, o Calegari também é uma boa opção. O Kelvin do Atlético Paranaense também é uma boa opção. O Rodinei do Flamengo também é uma boa opção. E dos demais eu não indicaria ninguém, a não ser o Mike. O Mike do Palmeiras, ele não está jogando como lateral. Ele está jogando como meia. Eu até entrei aqui nos prováveis do Joga 10 News, no Joga 10 News para vocês verem, ó. O Mike, ele está jogando como meia. Meio que no lugar do Rafael Veiga, né? Então ele tá jogando aqui, ponta esquerda, ponta direita, na verdade, né? Então, ele está jogando aqui como ponta direita. Em vez dele estar jogando aqui de lateral no lugar do Marcos Rocha, não, ele está jogando de ponta direita. Então, ele está jogando mais avançado. Por isso, ele vai ser um dos meus laterais. Assim como o Piquerez, porque eu prefiro o Piquerez jogando em casa do que o Marcos Rocha. E aí, eu vou vir aqui, tirar o filtro dos prováveis e vou colocar o
Mike, que está em dúvida aqui no Cartola, mas se ele jogar realmente na posição de ponta direita, ele vai ser uma ótima opção. De técnico para essa rodada, não tem como fugir do Abel Ferreira, mas caso você queira, tem uma opção também que é o Maurício Barbieri. Vou colocar Abel Ferreira porque é praticamente unanimidade. De meio-campistas, nós temos aqueles famosos duas unanimidades, que é Scarpa e Arrascaeta. Não tem como deixar esses dois jogadores de fora do seu time. Aí a terceira opção, essa rodada nós temos poucas opções, mas que dá para confundir assim, dá para ficar em dúvida em quem colocar, que é o Terans, o Everton Ribeiro, uma opção também que é o Lima, tá vindo de boas pontuações, menos nessa, mas ele é um bom pontuador pela média base que ele tem. Tem um confronto tecnicamente favorável. E uma outra opção também é o Lucas Sacha, que tá vindo numa ótima regularidade. Então você tem poucas opções, mas que pode te deixar na dúvida em quem colocar. Por enquanto, não tenho como fugir muito, vou repetir o mesmo trio de meio campo da rodada passada, que é Arrascaeta, Scarpa e Terans. No ataque é a mesma coisa, tem poucas opções, mas que você pode ficar na dúvida em quem colocar. Tem o Pedro, que não pode deixar de fora, e nessa rodada tem o Rony, que também eu acho difícil você deixar de fora, pelo confronto que favorece muito a ele. Aí essa terceira posição pega um pouco porque você não sabe quem colocar, porque tem o Hulk como boa opção, o Cano como boa opção, o Mendonça boa opção, o Gabigol como boa opção, o Arthur como boa opção também, e dos demais eu acho que não indicaria ninguém. Mas nós temos várias opções para uma vaga só, e que são opções válidas para a rodada. Mas aí você fala, você vai colocar o Gabigol, vai dobrar o Flamengo contra o Internacional, vice-líder do campeonato. Você vai colocar o Cano jogando fora de casa, mas enfrentando um time que tá frágil, que precisa ganhar, e o Fluminense adora jogar num contra-ataque, que é a formação do Diniz. Você coloca o Hulk jogando fora de casa. Tem algumas boas opções para uma vaga só, no meu ponto de vista. Mas estudando, analisando, eu vou colocar o Cano, que é o artilheiro do campeonato. Não tem como fugir muito. Agora, para você escolher o capitão, essa rodada tá bem complicada. Você pode apostar no Pedro novamente, pela ótima fase que ele tá. Pode colocar o Cano também, ou até mesmo o Scarpa, porque ele é o cobrador de pênalti, de falta, de escanteio. Então, ele é o principal jogador de bola parada, com isso pode resultar numa assistência ou até mesmo num gol. Ou até mesmo na Arrascaeta, é o principal jogador ali, um dos principais jogadores do Flamengo, do meio de campo. Essa rodada tem algumas ótimas opções e eu vou novamente com o Pedro de capitão. No banco de reservas de goleiro eu vou colocar o Bento, do Atlético Paranaense. De lateral reserva vou colocar o Kelvin, do Atlético Paranaense também. De zagueiro reserva, vou colocar o Natan. De meio-campista reserva, vou colocar o Everton Ribeiro, do Flamengo. E de atacante reserva, vou colocar o Arthur, do Bragantino. Então, para a 30ª rodada, o nosso time principal está escalado da seguinte forma: com Santos no gol, Piquerez e Mike nas laterais, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Terans no meio, Pedro, Rony e Cano no ataque, com Pedro capitão, o nosso técnico Abel Ferreira. O custo do time está em 145 cartoletas. No banco de reserva nós temos Bento no gol, Kelvin na lateral, Natan na zaga, Everton Ribeiro no meio e Arthur no ataque. Lembrando que esse time aqui é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletas. É claro que rodada ou outra esse time pode sim ganhar 5 cartoletas tranquilamente, igual foi a rodada passada, mas o objetivo do time é só realmente em pontuação, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time principal tá aqui no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!